diga glória a Deus. Que bom, irmãos, mais uma noite estarmos aqui para falar de Jesus e compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo e fará no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que honra, irmãos, feliz demais em poder compartilhar a palavra do Senhor e fico muito feliz demais, porque Deus, ele tem sido um Deus maravilhoso, tem sido um Deus poderoso, tem sido um Deus galardoador. Fico feliz que hoje, antes de vir para cá, nós fomos comemorar o aniversário da minha neta, né? Ah, pastor, você é neta? Não. Meu sobrinho mais velho tem uma filha, completou 1 ano. E, irmãos, não é comemorar um aniversário. A minha mãe, ela sempre falou que ela partiria e não viria os netos. Mas Deus teve misericórdia dela e está deixando-a permitir e ver os bisnetos. Estar com ela hoje, naquele ambiente, é ver que Deus tem cuidado dos meus. Meu sobrinho me deu muito trabalho, irmãos. Mauro, ele era igualzinho. Para não falar. Me deu muito trabalho, irmãos. Teve uma feita que fomos comemorar aniversário da Ana Júlia, no Diva Teixeira. Eu, como ouço histórias e percebo, uma pessoa que é a vizinha dele estava na escola contando uma história de um menino que tinha completado 18 anos e ao vir de um baile de favela tinha sido preso. O Espírito Santo testificou automaticamente no meu coração, é o meu sobrinho. Fomos para casa, eu indagado, já apreensivo, falei, Marcelo, eu tenho que perguntar àquela menina, é ele. Quando eu cheguei na escola, falei, sou fulano de tal, sou tio dessa pessoa, e a pessoa que você estava falando é ele, ela é. Automaticamente eu peguei o telefone, liguei para ele desesperado. Ele falou, tio, aconteceu nada. Eu falei, cara, conta a história para mim, por favor. Ele, tio, aconteceu isso e isso, mas não deu nada, eu estou livre. Irmãos, o que Deus tem cuidado dos meus é baseado na palavra. Faz a minha obra, cuida do que é dele, para que ele cuide do que é meu. Os meus filhos, as minhas filhas, os meus sobrinhos e agora as minhas netas. Minha neta e meu neto, né? Mas aprova o Senhor subir nesse lugar. Da última vez que eu subi nessa tribuna, nós falávamos sobre a visão, sobre a paixão, a intensidade. Eu não vou falar sobre intensidade. Anteriormente, a palavra da intensidade, nós falávamos sobre Lucas capítulo 5, onde Jesus chega no mar da Galileia, diante daqueles homens que estavam lavando a rede. E aí nós falamos de sonhos, de projetos, de realizações. Eu abri o meu coração aqui e hoje não será diferente. Tem uma palavra do coração de Deus para nós e eu queria me basear porque hoje pela manhã nós somos pegos por uma palavra muito poderosa na ceia do Senhor. Na ceia que Deus trouxe sobre a igreja, libertou-nos, nos deu uma nova expectativa, deu-nos uma nova oportunidade. Eu queria me prender a isso e compartilhar com vocês uma palavra, perceber aquilo que Deus está trazendo sobre nós. E eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! E o tema dessa mensagem é vivendo a restauração na ressurreição. Diga, o tema dessa mensagem é vivendo a restauração na ressurreição. Hoje nós podemos sentar à mesa porque Jesus ressuscitou. E eu queria me prender a isso. Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 21, o verso é o 15, 16, 17 e 18. Quando eu bebo água, você dá um glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. E vai dizer assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Me amam? E ele respondeu: sim, Senhor,
sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Verso 16, perguntou-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Verso 18, em verdade lhe digo, quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, entenderá as mãos, e outro cingerá, e levará aonde você queres ir. Curve sua cabeça, por gentileza. Pai de amor, eu glorifico o Senhor essa noite. Dou graças ao seu santo nome, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, carregar a tua poderosa palavra, Deus. Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo esteja sobre esse lugar essa noite, nos levando, nos capacitando, nos direcionando a entender tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Eu oro, Senhor, também para que nas regiões celestiais não haja, Senhor, demônio algum que roube a semente que estará sendo lançada numa boa terra, que caia nos nossos corações. Eu oro para que nem nada, nenhuma coisa tire a nossa atenção, Deus. Arranca de nós os tampões dos nossos ouvidos, as vendas dos nossos olhares, dilacera com o nosso coração duro, Deus, e faça-nos entender que o Senhor deseja nos curar esta noite. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é muito conhecida, eu já mencionei, eu já preguei sobre ela. Mas falar de restauração na ressurreição, não há outro texto mais memorável, mais direcionado para aquilo que eu desejo falar essa noite. João agora ele vai descrever a história de um dos maiores discípulos, e eu queria pegar Pedro porque eu falei de Pedro alguns dias atrás. Eu falei de Pedro porque ele estava ali lavando a rede, Jesus o vê, entra no barco dele, faz ele pescar e o convida para que ele se levantasse como pescador de homens. Mas a história vai decorrer, irmãos. Jesus vai trabalhar os seus discípulos, Jesus vai trabalhar os próximos. A Bíblia vai dizer que vai passar os anos. E aí, correndo um pouco a história, estamos agora em João, declarando que esse mesmo apóstolo Pedro, aquele que Jesus encontra lá no mar da Galileia, lavando as redes junto aos barcos, entra no seu barco e faz com que ele faça uma pesca, é o mesmo que agora está no mar de Tiberíades. Voltou a pescar novamente. E o mesmo Jesus que agora comissiona Pedro, é o mesmo Jesus que acessa o mar de Tiberíades para restaurar a vida de Pedro. Eu posso ouvir um amém? O interessante é, irmãos, quando nós perdemos o propósito, após uma promessa, ocupamos com tantas coisas que nos pede ou impede do agir de Deus. O que é? Agora esse mesmo Pedro andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu tudo aquilo que Jesus fez, conjectura comigo. Esse Jesus agora morreu, e a Bíblia vai dizer que este mesmo Pedro nega Jesus. Ele deve estar se sentindo o pior dos homens naquele momento. A Bíblia vai dizer que ele agora nega Jesus, ele voltou para as velhas práticas. Porém, aquele Jesus que o comissiona em Lucas capítulo 5, vai embora. E agora as promessas, e agora os sonhos, e agora as realizações. Entendemos uma coisa, irmãos, precisamos compreender, não podemos perder a visão do propósito. Jamais eu e você podemos perder a visão no qual Jesus já nos comissionou. Eu posso ouvir um amém? Jesus, desde o início, irmãos, ele investiu em pessoas. Jesus, desde o início, investiu em relacionamento. Jesus, desde o início do seu ministério, sempre esteve próximo de pessoas. Sempre investiu em pessoas e em relacionamentos. Precisamos compreender, dentro daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento, precisamos investir em relacionamento e conexão. E aí nós falamos das nossas conexões que temos como igreja, irmãos.
as nossas células, as nossas reuniões. Precisamos parar e perceber que toda essa conexão que temos, as quartas, as quintas, faz-se necessário, porque quanto mais conectado, quanto mais reunidos, mais o poder de Deus se estabelece. Porque João agora vai escrever a história desse Pedro. Ele agora está decepcionado e menciona: vou voltar a pescar. E outros vão com ele. Irmãos, homens que caminharam com ele, que estavam diante de Jesus. Agora, Pedro não vai sozinho, Pedro. Se a gente teve conexão, se a gente teve relacionamento enquanto ele estava aqui, eu quero ir contigo. Eu vou contigo onde for, Pedro. Mesmo que o lugar onde Pedro estiver agora, não era o lugar onde Jesus queria que ele estivesse, pastora Marcela. Mas mesmo assim, alguns dos discípulos que acompanhavam Jesus não queriam perder o lugar do relacionamento. Entenda algo, irmãos, eu e você jamais poderemos perder o nosso local do relacionamento. E a pergunta é: aonde você e com quem você está se relacionando nesses dias? Eu posso ouvir o amém? E o interessante é, irmãos, investir na conexão, é investir naquilo que Deus gosta e gosta demais para trabalhar no nosso coração. Mas nós estamos falando de ressurreição. Nós estamos falando de um Jesus que morreu na cruz. Nós estamos falando de um Jesus que verteu o seu sangue na cruz para nos redimir de todo pecado. E aí, nessa história de Pedro, antes de chegar aqui no capítulo 21 de João, Jesus, após ressuscitar, ele faz algumas visitas específicas a algumas pessoas. E nós vamos mencionar nessa mensagem. Uma delas é Maria Madalena, de frente ao sepulcro. Ela estava ali procurando um Jesus que estava morto, chorando, procurando Jesus, procurando aonde ele estava. Não estava mais lá, o sepulcro estava aberto, o pano estava dobrado. E aí, olhando para aqueles que estavam naquele lugar. Entenda algo, irmãos, eu e você não podemos nos portar como Maria Madalena, procurando um Jesus aonde ele não está mais. Jesus ressuscitou e deseja nos restaurar na ressurreição dele. Aleluia, oh glória. No lugar, procurando a pessoa certa, mas no lugar errado, irmãos. Maria estava no sepulcro, mas o nosso Jesus já tinha ressuscitado. Mas a história vai decorrer na mesma visitação. Maria recebe a visitação de Jesus e ela vai compartilhar com os discípulos numa ordem que Jesus a dera. Mas o próprio Jesus, mesmo ressuscitado, ele também faz outras visitas. Aqueles dois homens no caminho de Emaús. Quem é você? Esses homens estavam caminhando dispersados. Estavam ali despercebidos. Jesus estava caminhando com eles, mas eles não conseguiram perceber que Jesus estava com ele caminhando naquele lugar. De repente é assim como eu e você. Jesus está caminhando conosco. Você está indo até para o lugar certo. Mas Jesus deseja compartilhar com você o caminho que você está caminhando. Mas você está tão despercebido que não consegue perceber que Ele está com você onde você está caminhando. Faz sentido para você? Eu posso ouvir um glória a Deus? E Jesus continua visitando, irmãos. E o interessante é, a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Dídimo. Do homem que nós reconhecemos que é um cara que só acreditou se tocasse nas feridas. É um homem que declarou totalmente fé em Jesus. Mas agora, nós quando falamos de Tomé, falamos daquele que duvidou do Jesus que ressuscitou. Jesus, quando vai aparecer os discípulos, Tomé não estava no ambiente. E quando os discípulos agora vão dizer para Tomé que Jesus havia ressuscitado, Tomé não vai acreditar, irmãos. Imagine aí você caminhando por 3 anos e meio com uma pessoa, ele fazendo milagres, fazendo maravilhas. E agora esse mesmo que fazia maravilhas e milagres morreu. E na visitação que ele veio ao meio aos discípulos que estavam com medo, você não estava nessa reunião. É por isso que muitas pessoas andam duvidosas daquilo que ele pode fazer, Mauro. Porque enquanto você não está na reunião onde ele aparece, você tem dúvida se ele apareceu verdadeiramente. Enquanto você não está na reunião onde ele se manifesta, você terá dúvida se ele é poderoso mesmo para fazer, irmãos. E o interessante é que esse mesmo Tomé, ele é chamado de Dídimo, de amigo, de parceiro, de companheiro. Mas o interessante é, irmãos, Jesus não tem problema com homens de fé que tem crise de fé.
Não é crise de beicinho, não, pelo amor de Deus. É crise de fé. Porque nós estamos falando de um cara que acompanhou Jesus nos lugares aonde ele desejaria passar. E Tomé disse: não, eu irei com o Senhor. Esse mesmo Tomé, que nós o chamamos de aquele que duvidou, aquele que não acreditou, é o mesmo que andou em lugares que outros discípulos não queriam andar. Mas Jesus, ao ressuscitar, restaura a fé de Tomé. E o interessante aqui dessa mensagem, irmãos, o poder da ressurreição, ou a vida da ressurreição de Cristo. Maria, os discípulos de Emaús e Tomé. E o quarto é o que eu quero me prender e tomar mais tempo esta noite, que é Pedro. Aquele que caminhou com Jesus, estava com Jesus no lugar de oração, estava com Jesus no Getsêmani, estava com Jesus na mesa da ceia, estava com Jesus nos milagres que Jesus operou nos 3 anos e meio que ali estava no seu ministério. Esse mesmo Pedro que quando Jesus começa a comissionar os 12, foi o primeiro. Mas esse Pedro é o Pedro que negou. Mas Jesus, antes de ascender os céus, visita Pedro. Esse mesmo Pedro que eu peguei há dias atrás sobre Lucas capítulo 5, é o mesmo Pedro agora de João capítulo 21. É um homem que tem medo. E o interessante é, irmãos, qual é o teu medo? A Bíblia vai dizer, e a história vai dizer, que este Pedro, após Jesus ser preso, tem medo de se identificar na pessoa de Jesus. Porque a história vai dizer que homens olham para ele e dizem: você não andava com ele? Você não é parecido com ele? Conjecturam na linguagem atual dos dias: eu não sou parecido com ele, eu não caminho com ele. O interessante é, irmãos, todas as vezes que eu e você nos movemos no lugar do medo, não diremos quem somos. A nossa identidade será uma identidade oculta, porque teremos medo de nos revelar de quem somos verdadeiramente em Deus, irmãos. Você está comigo para dizer um glória a Deus? Não deixa eu nesse silêncio mórbido, não, por favor. Oh, Jesus. Após Pedro negar Jesus, ele volta a pescar, irmãos. E essa volta a pescar aqui, ela está relacionada ao medo. Precisamos tomar ciência que o medo é o primeiro elemento da queda, fruto da herança do pecado original. Gênesis capítulo 3, verso 10, abra para a gente, por favor. Oh, glória. Gênesis capítulo 3, verso 10 vai dizer assim: ouviu a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. No início de tudo, irmãos, Deus sempre buscou o homem. Diga: Deus sempre buscou o homem. Gênesis capítulo 3 vai deixar essa amostra para nós. Em nenhum momento a Bíblia vai relacionar que Adão ia visitar Deus. A Bíblia declara que todos os dias, ao cair da tarde, esse Deus poderoso, que cria, sustenta e coordena o universo, ia visitar Adão. Mas no decorrer do momento que Adão agora peca, cai, Adão agora se esconde. E esse Deus, quando vai ao encontro de Adão, Adão se esconde. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis que nós lemos, Deus disse: cadê você, Adão? Vi que era o Senhor e me escondi. Entenda uma coisa, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela vem com algo muito interessante intrínseco em você, chamado medo. Nós temos feito convites aqui para você se levantar como líder, um líder de célula, um líder de criança, se posicionar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um varão de Deus, um varão de guerra, para se posicionar segundo a vontade de Deus. Mas aí o interessante é, Deus tem te chamado e muitos de nós estamos fazendo como Adão, nos escondendo todas as vezes que Ele nos chama. Esse é o medo, irmãos. Vi que é o Senhor e me escondi. E a pergunta é, aonde você tem se escondido? Em qual lugar você tem se escondido? A voz do Senhor você tem ouvido, o ambiente da visitação vocês têm ficado, mas não tem se posicionado para o lugar do encontro, para que o comissionamento de Deus se estabeleça sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém, irmãos?
Oh, hoje o nosso maior desafio, irmãos, é deixar Deus nos encontrar. Sabe qual é o problema? Nós viemos para um culto maravilhoso como esse e dizemos: vou encontrar Deus. Não, irmãos. Diga, o início importa. Não, diga, o início importa. O primeiro importa. Você sabe por quê? No início de todas as coisas não era o homem que ia procurar a Deus, era Deus que procurava o homem. E o interessante é que nós viemos a ter um culto interessante, damos glórias, aleluia, sapateamos o poder, glorificamos a Deus e dizemos: eu vou encontrar Deus. Não, sabe por que eu digo isso? É porque eu estou com o meu medo, com os meus pecados ocultos, porque Deus não encontra homem com pecados ocultos, porque todas as vezes que Deus deseja me encontrar, eu vou me esconder. Aí eu digo: eu vou encontrar Deus. O início importa, irmãos. Pega isso no seu coração. Deus deseja nos encontrar nesses dias. E a pergunta é: você está disponível para encontrá-lo? Oh, glória! Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus? Quando buscamos a Deus de forma verdadeira e deixamos Ele nos encontrar, Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos salva. E se existe cura, se existe libertação, existe salvação, é porque nós estamos aprisionados, nós estamos condenados. Jesus só libera quem está condenado, irmãos. Jesus só salva quem está aprisionado. Jesus só cura quem está doente. E nós precisamos perceber que toda movimentação que nós temos tido nesses dias é baseada no medo. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Jesus precisa libertar-nos, senão estaremos condenados até a morte. Medo de ser quem o Senhor deseja que você seja. Quem o Senhor está chamando essa noite? Será que Deus só está me chamando essa noite? Será que só eu estou ouvindo a voz de Deus no jardim dizendo: Wilder, eis aqui, Senhor, para ser o pastor que o Senhor me chamou para que eu seja. Eis aqui, Senhor, para ser o marido que o Senhor deseja que eu seja. Eis aqui, Senhor, para ser o pai que o Senhor deseja que eu seja. Eis-me aqui, Senhor, para ser o líder que o Senhor deseja que eu seja. Vocês estão ouvindo a voz de Deus, mas está na hora de ouvir e praticar, apagar o medo e posicionar-nos para viver aquilo que Ele deseja que vivamos, irmãos. Oh, glória! Você está aí para dizer um glória a Deus, um aleluia? O medo de Deus, irmãos, é elemento genuíno da queda. Nós temos medo de Deus. Nós não nos posicionamos no lugar onde Ele deseja, porque nós temos medo. Nós estamos naquela parábola de Lucas do Senhor e do servo mau e infiel, que recebe o talento e esconde. E na parábola de Lucas vai dizer que ele esconde porque ele teve medo do seu Senhor. E o grande problema é que nós nos movemos como igreja de Cristo, irmãos, porque nós viemos com medo intrínseco em nós. Quem é que não tem medo? Precisamos cantar com os nossos corações, porque o nosso corpo me tira o medo hoje. Porque hoje precisamos mergulhar de cabeça em tudo aquilo que Deus deseja que façamos. Eu posso ouvir um amém? Ah, irmãos, o interessante é, e o problema é, irmãos, que o medo cria uma teologia piedosa para aquilo que nós cremos. Aqui me pegou. Todas as vezes que nos movemos no medo, eu crio uma teologia, para mim, piedosa, para criar algo que eu vou acreditar. O nosso problema, irmãos, é que não só é criar uma teologia piedosa, é porque nós precisamos entender aquilo que Deus está falando. No Velho Testamento, Deus vai chamar o povo de Israel a conquistar a Canaã.
Deus já tinha liberado uma palavra para o povo de Israel. A primeira conquista, eles não poderiam pegar nada. Amém ou não amém? Você está comigo aqui, irmãos? Por favor, dá uma glória a Deus para sair no vídeo. Aleluia. E aí o interessante é, irmãos, eu já tinha liberado uma palavra sobre o povo de Israel. E agora, quando eles mandam os espias para olhar a terra já tinha sido liberada. A promessa já tinha liberado sobre eles. Mas os espias voltam dizendo relatos totalmente diferentes de tudo aquilo que Deus já tinha liberado sobre eles. Porque todas as vezes que eu me movo no medo, eu crio uma teologia piedosa para criar algo que me deixa tranquilo. Você está comigo? Números capítulo 13, verso 31 e 33. Abra, por favor. E diz assim: porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes gigantes, e éramos os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram os nossos olhos diante deles. Toda promessa de conquista, irmão, será ofuscada pela possibilidade de permanecer no lugar ou de conforto ou de descanso. Entenda uma coisa, Deus já tinha liberado uma palavra sobre o povo de Israel, que eles iam entrar, possuir e ganhar a terra. Mas aí o interessante é que os espias voltam com outros relatos totalmente diferentes. Você sabe por quê? Todas as vezes que nós nos lançamos, até visualizamos a promessa, o chamado, aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas todas as vezes que eu quero me mover para lá, eu já criei uma teologia para me deixar aqui na zona de conforto, para me deixar no lugar onde eu não preciso me movimentar, aonde eu não preciso guerrear, aonde eu não preciso arrancar os meus pecados, aonde eu não preciso arrancar as minhas máscaras. Precisamos arrancar o medo, irmãos, e ser verdadeiramente quem é o Senhor para nós. Oh, aleluia. Toda a teologia piedosa, irmãos, nos move para o medo. Precisamos vencer o inimigo da cruz, ou o inimigo da nossa mente, porque Satanás já foi vencido, irmãos. Satanás já foi vencido na cruz. Nós precisamos vencer o inimigo da nossa mente. O que te paralisa é a sua mente cauterizada no lugar do medo. O que te paralisa é a sua mente cauterizada no lugar de descanso, no lugar onde você não tem problema. Ô, irmãos, para possuir aquilo que o Senhor já liberou sobre nós, precisamos entrar na zona de guerra. Você está comigo aí, irmãos, para dizer um aleluia? A terra de Canaã não foi conquistada, irmãos, ela foi possuída. Entenda algo interessante: o medo é vencido na individualidade. Quem garante é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o selo que habita dentro de mim. E esse selo é inviolável até a origem, ao destino, irmãos. Existe um selo que Jesus liberou sobre nós, quando ascendeu aos céus, dizendo: não ficarás órfão, enviarei o Consolador, o Ajudador, o Companheiro. É o selo, o Espírito Santo, o selo que nos sela para viver as verdades celestiais, as promessas, as bênçãos de Deus sobre nós. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso, irmãos. O medo, da mesma forma que opera na opressão e na tormenta, dá um sentimento de segurança. Voltando agora para João capítulo 21, e os versículos que nós lemos, Jesus agora morre, é crucificado, mas Pedro volta para o lugar da pesca. Por que, Wilder?
porque todas as vezes que eu me movo por medo, eu vou para o lugar da minha segurança. Você está comigo para dizer um glória a Deus, irmãos? Aleluia. O medo, irmão, ele vai operar na opressão, ele vai operar na tormenta, mas vai estabilizar também você no lugar de segurança. Quer um exemplo? No dia que está chovendo, irmãos, cai uma chuva, você dá um espirro, você vai dizer: hoje eu não vou para o culto não, porque eu posso ficar resfriado. Entenda algo, irmãos, todas as vezes que eu me movo no medo, o medo me coloca no lugar de segurança, mas o lugar de segurança de Pedro foi voltar a pescar, o lugar de segurança de Pedro foi estar no lugar onde Deus não desejara que ele estivesse, o lugar de segurança de Pedro foi voltar para as velhas práticas. De repente eu e você entramos essa noite nesse lugar, estamos no nosso lugar de segurança, mas entenda algo da parte de Deus essa noite. O lugar que você acha que é o lugar da sua segurança é o lugar onde Deus deseja que você não esteja. É o lugar onde Deus não deseja que você habite. Precisamos perder o medo, irmãos. Eu sempre tive medo de avançar para algo que é novo. Eu sempre gostei da zona de conforto. Eu sempre gostei de não me preocupar com algumas coisas e viver a minha vida. Mas fazem 10 anos que eu entendi que o primeiro sempre importa. Wilder, eu não te chamei para ser um levita, tocar e cantar, visitar pessoas, igreja. Eu te chamei para apacentar, para cuidar, para discipular. O primeiro sempre vai importar. E qual foi a promessa que Deus liberou sobre a tua vida? E você não tem vivido, porque está no lugar onde a promessa não foi liberada. Você está comigo para dizer glória a Deus, irmãos? Você está comigo para dizer aleluia? Deus é bom o tempo todo. Precisamos viver, irmãos, a restauração da ressurreição. E como, Wilder, eu vivo a restauração da ressurreição? Percebendo que Ele está na praia. Percebendo que Ele está nessa igreja hoje. E como Ele restaurou a Pedro, Ele deseja nos restaurar novamente. E como Ele deseja nos restaurar, eu preciso reativar o meu amor por Ele. Pedro, tu me amas? Tu sabes. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Deus. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. E a pergunta é, vou falar nós, será que verdadeiramente amamos o Senhor? Será que a restauração da ressurreição de Cristo pode se estabelecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado? Será que Ele pode visitar o meu mar de Tiberíades, onde eu estou pescando totalmente nu, e me chamar para sentar à mesa? E o interessante aqui é que Jesus vai fazer tudo. Vai levar eles para sentar à mesa, vai partir o pão, vai falar do seu sacrifício, vai falar da morte, da ressurreição. Mas o medo ofusca e paralisa todas as nossas conquistas. E aí eu vou para o lugar onde o medo me traz segurança. Aonde você está é o lugar da sua segurança, mas Deus não está lá. Ramando que assim aval é calamandarabieste. Oh, ramandaraê, rabaracanta lamaraê. Oh, Jesus. Qual lugar que você tem ido, lugar de segurança? Que o Senhor não está nesse lugar. Ah, irmãos, precisamos entender que a performance jamais vai substituir a paixão, irmãos. Nós somos muito performáticos. Somos fracos em ser apaixonados. Pedro até tinha uma boa performance em pescar.
mas era muito fraco em ser apaixonado por Jesus. Igreja, tu me amas? Apacenta meus cordeirinhos. Tem vaga para a célula Kid? Tem vaga para a multiplicação das 40 células para esse ano? Tem vaga para os 40 batismos para 2025? Igreja, tu me amas? Somos muito bons na performance, irmãos. Eu sou bom demais para cantar, sei fazer, subir e descer, mas eu preciso aprender que eu preciso me apaixonar